Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos... Fala rapaziada, tô em férias aqui atualizando o canal, então preciso que você se inscreva, ative as notificações do sininho também para receber sempre a notificação quando eu postar vídeo novo. A frequência diminuiu, você sabe, mas eu tô aqui me esforçando, né? Paro numa cidade, num hotel aqui, venho gravar para vocês sempre que está acontecendo alguma coisa nova. E aí, já fiz a análise do jogo aqui do Majestoso, do empate em 2-2, do Corinthians jogando em casa, né? Não ficou na zona do rebaixamento, ficou uma posição fora com a derrota do meu Grêmio, vejam só. E com isso, o Fabinho Soldado foi para a zona mista e concedeu uma entrevista coletiva ali para os repórteres. E também a gente teve algumas declarações do Yuri Alberto preocupantes, porque o Yuri foi questionado sobre o interesse do Bolonha, da Itália, e se ele poderia sair na janela do meio do ano. Ele falou que não é momento de pensar nisso ainda, mas que por enquanto não tem nada, que ele está muito feliz ali no Corinthians e tal, mas a resposta ela foi um pouco evasiva. Foi a sensação que eu fiquei. O Yuri é um cara que já teve outras propostas, inclusive do futebol inglês, para retornar. O Corinthians recusou, o Corinthians investiu muito nele, 25 milhões de euros por 50%, né? Mesmo sem ter, na verdade, 25 milhões de euros é o valor total dele, né? O Corinthians adquiriu 50% sem desembolsar nenhum dinheiro, mas cedendo vários jogadores para o Zenit da Rússia, e com isso... obteve, né, o Yuri Alberto até o fim de 2027, né, 5 anos de contrato. Mas ele já teve sondagens, já teve outras propostas, ele é muito jovem, tem 22 anos, então ele tem mercado. É um jogador que, às vezes o torcedor não dá muita bola e tal, mas tem que prestar atenção, de que daqui a pouco, né, ele pode acabar saindo na metade do ano. Ele, Wesley, entre outros. O Wesley, eu tô vendo o torcedor nem tão chateado assim com a possibilidade dele sair, porque ele tem recebido muitas críticas. Eu não sou dessa corrente. Acho que é um jogador que está ainda em evolução, ainda em maturação, e que é natural que ele oscile, ainda mais quando o time todo oscila, quando você troca muitas peças, quando você, enfim, está vivendo uma temporada um pouco turbulenta como é a do Corinthians nesse ano. O Carlos Miguel realmente deve sair, tomou um terceiro cartão, está suspenso contra o Inter, pode ser que não volte, pode ser que volte, né, porque a janela só abre no dia 10 de julho e ele tem contrato, mas a gente sabe que a multa pode ser paga nos próximos dias. E aí o Fabinho Soldado, questionado sobre por que não aumentaram a multa e tal, ele falou que o clube ficou exposto nessa situação, que todo mundo sabe o que aconteceu por conta da antiga diretoria, né, ele não falou exatamente isso, mas deixou a entender. E que essa semana é uma semana decisiva para definir a situação do Carlos Miguel, que ele está, segundo o Fabinho Soldado, conversando com a comissão e com a diretoria todos os dias, que ele está apto para jogar, que ajudou muito o time contra o Atlético Goianiense hoje também, inclusive na última bola salvando o Corinthians, uma defesa espantosa, e que eles entendem que, enfim, não tem muito o que fazer. Ele tem contrato, enquanto não chegar a multa, ele não vai sair, e enquanto ele está aqui, não tem outro para botar, né? Porque ele é o titular, o Cássio foi embora, o Donelli, enfim, não jogou ainda, né? E vai ter que jogar agora, com a suspensão do Carlos Miguel. Mas, enfim, eles não tinham muito o que fazer. O clube ficou meio que refém dessa situação. Foi o que eu entendi da entrevista do Fabinho Soldado, mas tá praticamente inevitável que isso aconteça. Inclusive, pela reposição que o Corinthians está fazendo. O Corinthians está indo ao mercado contratando um goleiro. Trata-se de Santos, goleiro ex-Atlético Paranaense, ex-Flamengo, hoje no Fortaleza. Que chegou para ser titular, adquirido pelo Fortaleza, ele tem 34 anos, por acho que $1 milhão, um pouco mais disso, mais do que isso. E o João Ricardo assumiu a vaga e começou a pegar tudo, inclusive contra o Corinthians. Fechou o gol o João Ricardo, vocês vão lembrar. E o Santos está na reserva lá. Com isso, diante da dificuldade, o Santos só vai poder jogar a partir do dia 10 de julho, e esse é um problema, porque o Miguel saindo agora, o Carlos Miguel, você tem um gap aí de alguns dias que o Donelli vai ter que jogar. E o Donelli, a gente não sabe ainda. O Donelli, cara, foi luva de ouro no Mundial Sub-17, é um menino da base, super identificado com o Corinthians e tal. Nas poucas vezes que ele recebeu oportunidades para substituir o Cássio, ele tremeu na base. Ele, enfim, teve algumas instabilidades, o que é natural também, porque ele é muito jovem e teve poucas chances. E goleiro é uma posição difícil. Então tomara que o Donelli ganhe uma sequência aí, daqui a pouco, né? Daqui a pouco, sei lá, se tem uma disputa saudável de titularidade entre o Santos e o Donelli. O fato é, o Santos está sendo contratado, a ideia, né, é que ele, a partir do dia 10 de julho, defenda as cores do Corinthians,
e ele foi aprovado pelo Cifute, ele trabalhou com o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, então todo mundo conhece o Santos, e o Santos é um ótimo goleiro, com experiência também, um goleiro que talvez não tenha sido tudo aquilo que a gente imaginava que ele fosse ser, mas também porque, enfim, chega no Flamengo, é difícil, né? Tem muita pressão, não é diferente no Corinthians, né? Não é diferente no Corinthians, mas agora acho que ele está um pouco mais maduro e talvez seja uma grande oportunidade aí para o Santos para disputar a posição com o Donelli, vejam só, porque o Carlos Miguel aparentemente deve mesmo sair. O Fausto Vera não foi relacionado, vinha sendo e não foi relacionado para esse jogo contra o São Paulo. E ele tem interesse do Boca Juniors e do Atlético Mineiro. E o Fabinho, o Antônio disse que o assunto Fausto Vera está entregue à diretoria e o Fabinho disse que realmente por conta disso ele foi preservado e tal, tem uma negociação que deve se definir essa semana também. Então é outro jogador que deve estar saindo, só que o Corinthians tem uma dívida com o Argentinos Júnior, né? Vocês sabem, o Fausto Vera já queria ser liberado há algum tempo e o Antônio estava tentando colocá-lo para jogar, acho até que para dar uma valorizada no jogador, e funcionou, né? Porque o Boca e o Atlético estão atrás dele. O Yuri, como eu falei, né, deixou entender ali que na janela poderia pintar alguma proposta e tudo mais. E aí tem o Gabriel Moscardo, que o Antônio Oliveira, surpreendentemente, falou o seguinte: não, ele tá jogando, ele tem contrato e será que ele vai sair? Não sei mais se ele vai sair. Aí todo mundo, opa, peraí. Foi vendido ao Paris Saint-Germain. É que o Corinthians está tentando uma extensão desse contrato de empréstimo, porque aí por conta da lesão dele ele foi emprestado ao Corinthians, fica até o meio do ano, até o dia 30 de junho, e depois vai para o Paris Saint-Germain. O Corinthians está tentando uma extensão até o final do ano. E aí sim, ele jogaria normalmente. Tá jogando, tá treinando, acho que ele tá fora de ritmo ainda, tá muito claro isso. Não entendi a escolha do Moscardo pelo Bidon, tem uma questão de estatura e tal, de que um precisa de ritmo, o outro nem tanto, mas peraí, um clássico contra o São Paulo, você bota o Moscardo sem ritmo, faltando 15 dias pro cara ir embora, não fez nenhum sentido para mim essa escolha do Antônio Oliveira, mas enfim, foi a escolha dele e o Moscardo, segundo o Antônio, pode nem sair do Corinthians. O Fabinho disse que tentou contato com o PSG, que é uma relação muito boa, mas que até agora não houve resposta para que Moscardo fique até o final dessa temporada. São os negócios do Corinthians, você tem saída do Carlos Miguel, saída do Fausto Vera, o Cássio já saiu, o Yuri tomara que não saia, né? E o Moscardo provavelmente saindo, mas podendo ficar. E esperamos, né, que nenhum jogador seja vendido nessa janela. Bidon, Wesley, eu acho que aí enfraqueceria ainda mais, porque quando o Fabinho, por exemplo, é perguntado sobre janelas, sobre chegadas, ele desconversa, ele fala que estão analisando o mercado, que é difícil, e eu não acho que o Corinthians vai fazer grandes movimentos. Então, já perdeu alguns atletas, está perdendo outros, não pode perder mais, na minha modesta opinião. E tem mais uma situação relacionada ao Pedro Raul, que tem interesse do Grêmio e que não fez o seu 7º jogo ainda e que foi relacionado hoje e acabou entrando na partida. Mas ele falou que não tem nada, que o Pedro Raul tem contrato, que não chegou nenhuma proposta e tal, mas a gente sabe que o Grêmio tem interesse, outros clubes também, e que pode ser um jogador que saia na medida em que tem um salário muito alto, que o Corinthians fez um alto investimento nele, que até agora não deu conta do recado, não deu resposta. Só que eu acho que se o Pedro Raul for negociado, no outro dia o Daverson veste a camisa do Corinthians, tá? É só isso que eu tenho para dizer. O que vocês acham desses negócios todos aí? Gostam do Santos no gol? Fausto Vera tem que sair mesmo? Carlos Miguel não tem muito o que fazer? O Yuri Alberto tem que ficar, né? Tem sido um jogador fundamental, importante e, nossa, a saída dele pode resultar e muito mais preocupação, porque aí você tem que ir ao mercado buscar uma reposição que vai te custar muito mais caro do que manter o Yuri por aqui. E o Antônio, depois na sua entrevista coletiva, também chegou a dizer que teve propostas para deixar o Corinthians, mas que foi seguro pelos atletas, porque ele se apaixonou pelo desafio de treinar o Corinthians e que isso lhe consome todos os dias. Eu acho que realmente que o Antônio está super adaptado, eu acho que o Antônio quer dar muito certo no Corinthians, já falei aqui. O Corinthians precisa, dentro de um ano de reformulação, de um cara de processos. O Antônio é um cara de processos, é um cara que tá estudando uma melhor maneira do time jogar, está compondo o time da melhor maneira possível que ele entende, por mais críticas que eu possa fazer, e elas existem e são pontuais, mas eu acho que ele está tentando fazer o melhor com o que ele tem nas mãos, e ele tem algumas limitações, né? Falamos aí do excesso de jogadores da base, e de muitos jogadores que são limitados, que até cresceram nas mãos dele, né? Por exemplo, o Hugo foi um cara que cresceu nas mãos do Antônio, inegavelmente. O Yuri Alberto nem se fala, ele conseguiu encontrar um lugar para o Coronado, e descobriu o Breno Bidon,
Então, assim, o Antônio tem méritos também. Mas é óbvio que quando ele tira o Breno Bidot para botar o Moscardo sem ritmo, a gente reclama. Quando ele insiste numa posição, num jogador ali, aqui e ali, a gente reclama também. Mas de resto, eu acho que o Antônio está fazendo um bom trabalho e tem que dar tempo para ele, porque, enfim, tem um contexto e uma circunstância muito, muito maiores, né, muito mais complicadas, que são, né, essa transição, que é essa transição do Corinthians de uma gestão para outra, com muitos jogadores chegando novos, com outros saindo. Então, realmente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas comecem a andar. Claro que preocupa a situação de tabela, o desempenho também não é dos melhores, o time não está jogando bem na maior parte do tempo, sofre para empatar com o rival em casa. Eu sei que o momento não é dos melhores, mas também eu preciso entender que existe um preço a se pagar pela cirurgia que foi feita no elenco. E precisa de um treinador que converse com os atletas, que tenha o grupo na mão, enfim, que queira dar muito... E aí, Fia, tudo bem? Meus amigos, o Corinthians vai receber o Internacional hoje, com transmissão ao vivo aí, e online, né, via Google Play aí. Hoje às 21h30, Fiel, horário de Brasília. O Timão vai enfrentar aí o Internacional pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O duelo vai acontecer no estádio Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis, e vai ser exibido aí ao vivo pela TV Globo, tá? O sinal vai ser retransmitido em tempo real no Google Play, tá? E na minha opinião, Fiel, na minha humilde opinião, o Corinthians ele não perde esse jogo aí diante do Internacional, tá? Pode acontecer um empate, pode acontecer um 2-1, 1-1, 1-0, mas eu acho que o Corinthians não perde esse jogo aí do Internacional. Vai ser um jogo muito difícil, muito equilibrado. O time do Internacional também não é um time ruim, tá? Mas eu tô acreditando aí na vitória do Corinthians, ou no máximo um empate aí, beleza? Então é isso, se você curtiu o nosso vídeo, já vai esmagando o dedo no like. Lembrando aí que os créditos desse vídeo são do jornalista Chico Garcia, tá? Curte esse conteúdo, deixe o seu comentário aqui no canal. Você até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!